Claro, eu vou falar, vou trocar uma ideia com o Thiago sobre a questão do desempenho fora de casa, que o Grêmio segue na mesma, né? Ou perde ou empata, ou é roubado, não é. Ou perde ou Eu empata, sabia! né? Eu ia bem na hora que eu tava mole. Não, não, tô brincando. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para uma resenha, um bate-papo sobre Grêmio e Inter, sobre os jogos da dupla Grenal e, consequentemente, fazer corneta. A gente está na semana Grenal, né? Eu sou o Gustavo, gremista, e vai mediar essa resenha junto comigo o Raulito Rodrigues. E aí, Raul? Tudo certo, tudo na paz. Só muito ansiosos. A gente tem assunto nesse episódio, não só o Grenal, né, que é uma coisa muito importante para o nosso canal, que tem Grenal no nome, mas a gente tem um jogo importante para o Inter nessa semana, que é o jogo de volta das semifinais da Libertadores. Bom, com a gente, né, eu vou apresentar os nossos participantes de hoje, tá? O Thiago, gremista, o Doda, do Resiliência Colorada, e o Alexandre, colorado. E conosco também estão os nossos parceiros. Confere aí. Cages Comunicação, identidade visual, conteúdos para mídias sociais e sistemas web. Velho Chico, camisetas com a marca Reserva. Vidraçaria Santos, atende Vale dos Sinos e região metropolitana. Guri Nerd, canecas personalizadas. O Celeiro, produtos naturais e coloniais. Resiliência Colorada, canal feito por torcedores do Inter. E Imortal por Elas, canal feito por torcedoras do Grêmio. Bom, vamos começar falando de Inter. Então eu vou passar a palavra para o Raulito mediar a resenha. Tá contigo, Raul. Bom, buenas, pessoal. Uma semana decisiva para nós, né? Em duas pontas. Na quarta-feira, Libertadores da América, e no domingo, né? Grenal 440. No meu pensamento, na minha opinião, o Grenal 440 ele passa pela quarta-feira. Quarta-feira vai ditar para nós o que será um Grenal de domingo, né? Então eu vejo assim, o Inter já, como todos nós sabemos, né, vai disputar aí o jogo da volta, aonde o resultado de 2-2 lá foi favorável, no meu bom entendimento, mas poderia ter voltado sim com uma boa vitória, mas infelizmente não deu, né? E é o propósito que o Inter vem fazendo. Jogar bem a Libertadores e jogar mal o Campeonato Brasileiro, né? Eu até fico brincando com o pessoal, me serve ser rebaixado desde que seja campeão, tricampeão da Libertadores, né? Então, vamos lá. E outra, assim, se for também para ser campeão da Libertadores e perder o Grenal 440, também está valendo. Para mim já está dentro do pacote, né? Mas eu pergunto aos senhores, a nossa ansiedade é muito grande. E também, claro que essa ansiedade é muito grande também para os gremistas. Por quê? Porque se o Inter for para a final, ele vai estar disputando aí o terceiro título dele. E podendo aí se igualar, né, ao nosso co-irmão. Aí eu pergunto para vocês, para o centro do país, voltando os olhos aqui para o Rio Grande do Sul, ou para o sul do país, como eu estou em Florianópolis, né, vai ser muito desgastante para eles. E para nós, não. Sabe? O sul do país, principalmente Rio Grande do Sul, com dois times, terem 6 títulos intercontinental. Isso aí vai mexer muito com eles. Vai mexer muito com eles. Então eu acho aí que vai ser um bom jogo. Pergunto para vocês, né? O que o Inter vem apresentando no Campeonato Brasileiro, dá para desligar e apresentar somente o nosso futebol da Libertadores da América? Começando ali pelo Doda? Bah, meu amigo, olha, é complicado, né? A gente. Logo quando o Thiago chegou, eu não vou mentir, eu queria sempre 100%, né? Independente da competição. Eu queria 100%. Só que a gente começa a entender, né, vendo algumas coisas, como é que funciona, né, cara? A quantidade de jogos para daqui a pouco chegar numa final de Libertadores, quando ele chegou, eram 6 partidas para chegar numa final.
né? Era 2 do River, 2 do Bolívar e 2 com o Fluminense. Claro, a gente não imaginava, né, que toda a trajetória, mas era isso aí. Pô, já foi 5, falta só mais uma. Tem ainda bastante tempo ainda, bastante jogos para no Brasileirão e na teoria a tabela do Inter ela é favorável. Ela é favorável, porque vai pegar todo mundo que tá lá embaixo. Mas é exatamente, cara, essa quarta-feira eu vou botar bem tranquilamente. Acho que depois do Mundial de 2010 é o jogo mais importante que teve que tem do Internacional tranquilamente. O nosso amigo, né, de uma página com a irmã, da Grêmio Nostalgia, mandou um WhatsApp para mim ontem. Eu não gostei, porque eu nem lembrava disso e ele lembrou de um detalhe que os gremistas vão adorar. 2015, o Inter teve um segundo jogo contra o Tigres no meio da semana. E o Grenal depois ali, se eu não me engano. Teve o Grenal logo em seguida. E a gente está vivendo praticamente a mesma coisa, a diferença é que agora é em casa. Então, realmente, passa muito. Falando já bem pouquinho do Grenal, que a gente pode falar um pouquinho mais depois, passa muito. Passa muito, muito por quarta-feira. O mesmo sentimento teu, Raul, de poderia ter vindo melhor com o resultado? Poderia. Só que ninguém imaginava a maneira que o Inter jogou lá. Foi uma maneira que me surpreendeu até. Eu gostei muito da atitude. Eu digo em relação à atitude. Porque podia ter saído 1-0 primeiro pro Inter, não seria nenhum erro, nenhum problema, tava tudo certo. Foi um bom jogo, que nem a gente já falava. Vai ter gol, a reviria. Porque são times que, né, pelos seus treinadores, que gostam, né? Mas como é que o Cudê não consegue fazer isso no Brasileirão? Pô, o Juca também tava no Beira-Rio sábado agora. O Valência, o Alan Patrick, o Arangues, o Maurício entraram. O Mágio entrou, foi expulso. Não acertava nada. Não tem como segurar a cabeça. Não dá, sabe? É muito difícil. Então, realmente, passando pelo Fluminense quarta-feira, se eu não me engano, tem 4 ou 5 jogos, se eu não me engano, com o Grenal já. Aí sim. Aí a cobrança tem que vir sim. Eu acho que no momento agora eram muitos jogos de Libertadores em cima, né? Diferença de 1 semana, 2 semanas, mata-mata ali. Se passar, vai ter 1 mês exato para chegar à final. Aí não tem desculpa no brasileiro. Aí não tem essa de não virar chave, resguardar, não. Tem que ir com os 2 pés depois em todos os jogos. Talvez lá, eu não sei se não é América, que seria um dos últimos jogos antes do... chegando na final, antes da final Libertadores, que aí talvez daqui a um pouco tu pode chegar e... não, agora eu posso poupar, agora é o momento. Mas não tem como, eu tento entender, sabe, os jogadores ali. A mente está muito longe. A mente está muito longe. O foco está muito na Libertadores. É muito complicado. Acho que o Juca estava lá também, o Juca viu. Acho que o Juca pode falar também alguma coisa, porque foi nítido. Que os reservas não estavam mal, tá? Para mim foi um resultado muito injusto, porque o Galo não fez nada. Deu 2 chutes a gol, 2 gols. O do Hulk não é. Depois de uma defesa do Kehler ali. E a bobeada do Dalbert, ok, que faz parte, tá tudo bem, não vou brigar, é errado. Foi de juvenil fazer uma cobrança de lateral daquele jeito. Mas o Galo não fez nada. Não fez nada para ter a vitória. A gente produziu muito mais. Mas tranquilo. A gente sabe, a própria torcida respondeu depois, durante o jogo. Eu saí tranquilo, sabe? Tá, beleza. O negócio é quarta-feira. Não, é muito difícil não pensar nisso. É muito complicado. Alexandre, e aí me conta? Tá difícil controlar a ansiedade. E eu penso que o Doda sintetizou muito bem aí. A questão do mental é tudo, né? Em tudo nas nossas vidas, né? E isso ficou bem, tá ficando bem claro a cada jogo que passa no Brasileiro. Então tudo passa pelo jogo de quarta-feira contra o Fluminense. Falando um pouco do jogo do Inter lá no Maracanã contra o Fluminense, olha, eu reputo uma das melhores partidas do Internacional desde o primeiro minuto de jogo. Eu tenho falado aqui, acho que já uns 2 episódios, que eu considero o time do Fluminense, quando joga no 4-2-4, a lá anos 60, né, com 2 somente no meio de campo, é um esquema que me agradava de enfrentar no Maracanã. E isso foi traduzido lá, materializado dentro de campo. O Inter tinha que ter saído ganhando de 1-0, só não saiu ganhando de 1-0 porque por essas coisas do futebol,
né? Porque o Inter dominava o meio de campo amplamente e a bola sobrava para os atacantes lá na frente, né? Tomamos um gol, lamentavelmente, por uma falha individual do lateral esquerdo, que é bom lateral, vem jogando bem a Libertadores, mas ele estava desligado ali, aí o Fluminense, que aí sim, né, fez valer as valências dos seus atacantes ali, passando pelos 3 ali, e fez o primeiro gol. Mas mesmo assim o Inter poderia ter, o Inter rapidamente empata e no segundo tempo domina de novo, né? E uma curiosidade desse jogo, né? A expulsão fez bem ao Fluminense, né? A expulsão fez bem ao Fluminense, por quê? Porque ele acerta o time na expulsão, né? Ele recompõe o meio de campo, né? Porque ele precisa colocar um lateral direito, porque ele perdeu o lateral direito expulso, e ele tira o Paulo Henrique Ganso, né, que não marca ninguém, e recheou o meio de campo justamente com aquele jogador que eu fiz referência aqui, o Alexander. Então o Fluminense emparelha o jogo com a expulsão, né? O Inter teve chances, abriu 2-1, poderia ter feito o terceiro, mas o Fluminense faz o 2-2 e quase... Então acho que ficou de bom tamanho. Foi um excelente resultado, cá para nós, né? Se nós tivéssemos que assinar alguma coisa antes daquele jogo, assinaríamos certamente um empate, né? O Fluminense era o favorito lá, né? O Fluminense está muito badalado, está me agradando isso aí, né? E eu penso que aqui no Beira-Rio, o caminho da roça é os 2 zagueiros do Fluminense. Já as notícias que vêm do Rio de Janeiro são que o Felipe Melo está treinando e vem para o jogo. 2 zagueiros pesadíssimos. O Felipe Melo já dando ares de ex-jogador de futebol. E oremos, Doda, que o Diniz venha com a mesma escalação. Eu acho que ele vem. Parece, dizem que pode reforçar o meio de campo, aí tiraria o Kennedy e jogaria com o Alexander, né? Aí recheia um pouco mais o meio de campo. Mas eu penso que o caminho da roça aqui são os 2 zagueiros do Fluminense que no mano a mano, sobretudo com o Ener Valencia, vão ter bastante dificuldade, né? Eu vi o jogo do Fluminense, eu vi o jogo do Boca Juniors, né, com o Palmeiras lá na Bomboneira, e eu arrisco hoje aqui, né, a gente tem que dar opinião aqui, que quem passar desse embate, Inter e Fluminense, vai ser o campeão da Libertadores da América. Eu vejo um Palmeiras muito mal, desfocado. Aquele treinador, eu acho que tem briga com os jogadores. Aquele treinador é um cara complicado, os caras não estão dando muita bola ali para ele, eu vejo ele gritando. O ciclo, né? Eu acho que tem problema ali, tá encerrando o ciclo, e o Palmeiras sem o Dudu ficou muito fraco, não tem um centroavante. O Rony é um centroavante inventado, não é centroavante. E o Inter e o Fluminense têm centroavante, né? E eu vejo o time do Boca assim, um time bem comum, muito comum. Então, assim, Fluminense quarta-feira, que o Inter tem reais chances de passar, a chance de conquistar o 3º título da Libertadores da América é bem real. Eu tô convencido disso. É uma saudade, sabe do quê? O gol qualificado essas horas. O gol, com gol qualificado. Tu tá louco? Não, já tava classificado o Inter, né? Quer jogar pelo 0-0 aqui, pelo 1-1. E o que eu fui no Beira-Rio, fazia algum tempo que eu não ia. Tá aí, encontrei o Doda lá, nós conhecemos pessoalmente, tiramos uma foto. Uma foto, não há como. Eu vi quando entraram os titulares ali, realmente o mental não tá para o Campeonato Brasileiro, em que pese a preocupação pela colocação do Internacional, né? Vai ter que fazer uns 13, 14 pontos aí dos 39 restantes. Mas vejam vocês, o Inter tinha o controle do jogo, o Atlético Mineiro não expôs o Inter a nenhum tipo de risco, assim, né? O jogo estava controlado e no momento em que o Kudê percebe isso aí, que o Atlético Mineiro começa a marcar com as linhas muito baixas, né? A lá Filipão, né? Sim, também encaminha para um final de carreira melancólico, né? Quando ele coloca os titulares,
o Kudê, porque, claro, o Kudê é um treinador intenso e ele viu que podia ganhar o jogo. Quando ele coloca os titulares, o Inter perde espaço, cede espaço e saem os 2 gols do Atlético Mineiro, com as entradas de Arangues, no primeiro momento Arangues e Alan Patrick, né? Maurício, Depois Maurício. e Maurício, que entrou mal, desfocado, todos eles. Né? Eu acho que com os reservas seguraríamos um empate, seria um pontinho precioso. E o Galo só tinha um jogador querendo jogar. Um jogador só no Galo querendo jogar. Aquela lateral que tu falasse ali é uma coisa que... Aquela lateral ali é complicada, tá todo mundo marcado, né? Atira a bola pra frente, não joga lá pra trás. Não joga pra trás. Né? E uma coisa que o Inter precisa repensar pro ano que vem, o Inter tem que contratar um goleiro. Esse goleiro eu chamo de chama-derrota. Por falar em derrota, vou perguntar agora para os 2 gremistas, Tiagão e o Gustavo. Quarta-feira, qual é a esperança de vocês? Fala, Tiagão. Esperança? Bom, uma esperança é que o Fluminense saia com um belo resultado e que o que esteja na final, né? Essa é a minha esperança. Minha esperança é que o Fluminense jogue tudo que não jogou e passe o carro. Essa é a minha esperança. Tu quer o gol do Diogo Barbosa, né? Tu quer o gol do Diogo Barbosa, né? Não, se tiver o gol do Diogo Barbosa, eu vou sair gritando no meio da rua aqui, girando a camiseta. Não. Quem sabe eu te pergunto, Thiago, em cima dessa esperança, agora a real, o que pode acontecer? Não, a real é o Inter tem total possibilidade de passar. Jogou muito bem lá no Maracanã. Eu só discordo do excelente resultado, porque na minha visão, o Inter teria que ter ganho aquele jogo no Maracanã. Com aquela situação que estava o jogo, com 1 a menos, o Inter não podia deixar passar, tinha que ter trazido a vitória para casa. Ficou um gosto amargo. Eu concordo, tipo, claro, se tu antes do jogo, se tu fosse para assinar o 2-2, seria um excelente resultado, realmente, sem saber qual seria as condições do jogo, né? Agora, com a condição do jogo, o 2-2 é um bom resultado, mas porém, eu não digo que seria um excelente, porque para mim tinha que trazer a vitória para casa, para estar mais tranquilo na quarta-feira para decidir essa vaga aí. Eu concordo. Gustavo? Olha, eu vou ser bem sincero com relação ao que eu vi na semana passada contra o Fluminense. Primeiro quero que tu confesse. Tu deu uma olhadinha ali para trás porque apareceu alguma coisa na TV, né? Tá no intervalo do jogo, né? Botafogo e Goiás. E tava aparecendo o Beira-Rio, acho que estão fazendo matéria sobre uma chamada, já. Mas vou dizer exatamente, sinceramente, o que eu vi naquele jogo. Não vi nada de extraordinário no Inter, mas eu vi um confronto equilibrado ali. E, claro, acho que vocês perderam a oportunidade de sair com um resultado mais favorável, ou seja, uma vantagem, pelo menos, de um gol. Porque eles ficaram com 1 a menos durante todo o segundo tempo e não pararam de atacar. Tanto que conseguiram arrancar o empate. E isso me chama a atenção. Sabe, acho que o Inter jogou mais que o Fluminense, mas o Fluminense soube conduzir e segurar o Inter e soube reagir, né? Então, o que vai acontecer agora na quarta-feira aqui é que a única vantagem do Inter é o fator casa, porque eu tô vendo um novo confronto equilibrado. Tô vendo se repetir isso. Como é que o Diniz... Acho que o Diniz vai repetir a solução que ele encontrou depois da expulsão. Né? Ele vai repetir isso. Já que não vai ter o cara aquele que foi expulso do lateral direito lá. Então, acho que ele vai partir do que aconteceu depois da expulsão para começar o jogo aqui. E ele não vai vir tão faceiro. Ele não vai atacar tanto. Pelo menos no começo. Eu tô apostando nisso. Acho que ele vai
se proteger um pouco mais. Mas eu tô com o Thiago nisso, né? A possibilidade do Inter avançar é grande. É grande, é grande. Eu já tô me vacinando. Acho que vai ter uma final com a presença do Inter. Por causa do fator casa, porque o Fluminense é muito. Se arrisca demais, sabe? Exatamente. Se arrisca demais, aquela saída de bola deles, eles insistem. Embora eu percebi já no segundo tempo, final do segundo tempo, que o Diniz também elevou a marcação. O Inter não estava conseguindo mais sair com a bola. Né? Ali do meio pro fim do segundo tempo, o Inter estava apertado lá atrás para sair. Mas, aliás, depois do segundo gol do Fluminense, eu percebi que o Inter começou a ficar mais apertado. Mas, enfim, sobre o desempenho no Brasileiro, a gente tinha visto 2 confrontos, 2 rodadas com os reservas, né? Ou praticamente um time misto, não necessariamente os reservas. E eles tinham dado conta. Eu vou dizer que eu fiquei surpreso com o resultado no Beira-Rio na última rodada contra o Atlético Mineiro, porque nem assisti o jogo. Achei, agora eles vão ganhar esse jogo aí. No mínimo vão empatar, precisam pontuar e tal. Falando de Grenal, não tem motivação maior do que empurrar o Inter pro Z4, né? Ganhar o Grenal. Então, acho que o Grêmio precisa focar nisso. Primeiro, a campanha na Arena é uma e a campanha fora é outra. Até escrevi sobre isso no post de hoje do nosso perfil no Instagram. Mas a campanha, tudo bem, fora de casa, fora da Arena, é uma coisa. E a campanha na Arena é outra. Grenal, entendeu? É aqui, tem uma motivação maior, natural. Vai ter esse componente envolvendo a situação do Inter no Brasileiro. Isso vai servir como motivação. Só que vai ser um jogo difícil, até porque acho que vai ser equilibrado o confronto. Mais do que foi os últimos 2 desse ano. Né? Os 2 Grenais desse ano. Que o Grêmio ganhou os 2. Por quê? Porque tem o Valencia. Acho que o Valencia está fazendo a diferença no Inter. Não está fazendo gol no Brasileiro. Fez os gols na Libertadores. Né? Demonstra muita qualidade, né, nos jogos. Mesmo não tendo feito gols no Brasileiro. Participou de gols. Enfim. Então acho que vai ser um confronto mais equilibrado do que foi os outros, até porque tinha o Mano no comando, o Kudê tem outro estilo. Mas, Thiago, a gente pode expandir melhor depois, né? O Kudê segue sendo filho do Renato, pode até ganhar esse Grenal, vai continuar sendo filho do Renato em razão dos números aí. Foram 6 Grenais, 4 derrotas e 2 empates. Mas enfim, da minha parte, com relação ao Inter, é isso. Eu já vou aproveitar então o gancho, vamos fazer rapidamente aí, só dizendo o que vocês acham, né? Um palpitão aí de Inter e Fluminense. Então, rapidinho. Começo aí por ti, Gustavo. Inter e Fluminense. Cara, eu acho que... eu tô com um sentimento de uma coisa assim, é a minha torcida, outra coisa é o que pode acontecer, né? Eu vou ficar com a minha torcida. Eu quero que seja um 2-1 pro Fluminense. Né? 2-1 Fluminense. 2-1 certo. Fluminense. Doda. 3-1 Inter. 3-1 Inter. Tiagão. Tô com o Gustavo. Do coração, 2-1 Flu. 2-1 Flu também. Alexandre. É bom. Repeteco do jogo com o Bolívar. 2-0 pro Inter, 2 gols do Ener Valencia. É me enlouquecer. Tá certo. Eu vou ser mais desaforado com vocês, então. Vai ser 3-0 pro Inter. Aí, boa. E certo, olha. É. Eu acho que o Aí Inter vai avançar pra final
só porque o Raul passou a ficar otimista de uns episódios pra cá. Só tira uma pra dúvida contrariar, rapidinho. só pra contrariar, o Inter vai passar pra final porque o Raul finalmente ficou assim de uns 4 episódios pra cá, ele ficou muito otimista. Botou o cachecol, não se aguentou. Então vamos fazer assim, ó, aproveita Depois do também o jogo do otimismo. River. Aproveita também o otimismo aí, Gustavo, aí vamos falar de Grêmio e falar de Grenal 440, então. Bom, vamos falar de Grêmio, Thiago. O que está acontecendo com esse Grêmio fora de casa, fora da arena, que ou empata ou perde jogos que poderiam ter sido vencidos, né? Pô, é o segundo jogo que o Grêmio não consegue vencer, sendo que tá não tendo supremacias, mas está jogando melhor que o adversário. O Fortaleza estava com os reservas. Claro que o Fortaleza é muito bem treinado pelo aquele treinador lá, o Vojvoda. O Grêmio poderia ter saído de lá com os 3 pontos, né, Thiago? Não, deveria ter trazido os 3 pontos para casa. Só que eu acho que o meio de campo do Grêmio, ele esquece de sair, eu acho, da arena. Eu acho que ele não desembarca fora dos jogos fora de casa. Cristaldo, não entendo. Natan dorme. Carvalho, eu não consigo. Eu realmente, olha, eu não tenho explicação. Porque são pessoas totalmente. É um meio de campo totalmente diferente dentro da arena e fora da arena. Eu não sei o que é que tá vendo com o meio de campo do Grêmio. Porque, poxa, olha, naquele jogo ali contra o Fortaleza, o único que salvou do meio de campo foi o Bebê. O resto, olha, que tristeza. Foi choradeira, foi choroso aquele tipo de jogo. Os jogos fora de casa, eu observo exatamente isso, né? Geralmente o meio não funciona, fica um espaço no meio ali, né? Um buraco no meio de campo, e dá muito espaço para o adversário. Não, dá muito espaço e não liga o ataque, então quer dizer, ele não faz nada, ele não ajuda a defender e não arma o ataque, então quer dizer, tipo, não tá fazendo nada no meio de campo ali. Tá difícil, assim, tá um eletrocardiograma, quando tá aqui é lá no alto, quando tá fora é lá embaixo. Tá difícil pro torcedor, porém, a gente vem mantendo o nosso objetivo de permanecer no G4. Acho que matematicamente é possível o Grêmio disputar título, matematicamente é possível pro Grêmio, pro Palmeiras, né? Agora pro Bragantino, matematicamente é possível. Mas essa irregularidade aí do Grêmio me faz pensar que o único objetivo mesmo é focar em permanecer no G4 até o final do campeonato. E aí, Doda? Eu vou ser honesto, eu não vi o jogo do Grêmio. Vi só ali os lances depois ali. Seu nome foi o Reinaldo que deu passe pro gol, não foi? Isso, foi. Cara, o Reinaldo, eu acho... As laterais do Grêmio eu acho bem interessante, cara. O João Pedro, pra mim, junto do Vila Sante, pra mim são os 2 melhores jogadores do Grêmio. Não tô fazendo comparação, a gente sabe, né, do Luizito. Porque, cara, como é que é o nome do lateral mesmo? João Pedro. É João Pedro, né? João Pedro. Cara, Machado, né? Machado do Grêmio. Muito bom lateral, muito bom lateral. E o Reinaldo, cara, que o Reinaldo tem um pouco de folclore, né? Por parecer que não... jogar meio cansado, não sei o quê, mas ele tem muita qualidade com a bola no pé. Do meio para frente, principalmente, né? Acredito. Mas realmente eu não vi todo o jogo, mas, pô, aí eu não sabia dessa situação do Fortaleza. Eu sei que o Fortaleza tá na eminência de chegar numa final, mas, pô, com time reserva. É aquelas coisas que o cara fica, pô, não dá, né? Aproveitar as oportunidades que chegam, assim, não dá. Mas o que o Gustavo falou agora no final, eu acho que, cara, para mim ficou perfeito. O discurso, óbvio, né? Ninguém vai falar assim, ó, vai começar um campeonato, lutar para não cair. Não é isso na situação do Grêmio. E vai ter que falar, o Renato vai falar, ó, é título, ok. Mas fica mais ou menos evidente que, cara, vamos fazer em casa o nosso papel, vamos fazer o que tem que fazer, que aí vai ficar um G4, daqui um pouco, provavelmente Fortaleza ganha, ou daqui a pouco Inter, ou Fluminense, ou Palmeiras, tem 3 brasileiros que podem ganhar a Libertadores, já vai abrir mais uma, e Palmeiras está lá em cima também, Fluminense também está
naquela parte. Então, tem essa tranquilidade. Eu até acho que tem essa tranquilidade pro Grêmio e pro próprio Renato. Cara, a gente tá bem. Se a gente fizer só o dever de casa, tá tranquilo. Há um lucro. A gente ganhou o regional. Ponto. Tá, tentamos Copa do Brasil pela camiseta. O Grêmio tem uns que mais tem camiseta, ok, a gente sabe disso aí. Mas a gente tá no lucro aqui. Então vamos fazer. Daqui a pouco é jogo pra testar alguma coisa, só que, pô, reserva do Fortaleza, sabe? E, só um parênteses, deu problema lá no Fortaleza com as torcidas, não tinha torcida organizada, não tinha pressão, não teve nada. Era um jogo perfeito pro Grêmio trazer os 3 pontos pra Arena. É complicado. Aí tu vê que é nessas horas que tu vê que o time não vai brigar pelo título. Exatamente. Teve oportunidade para ganhar, teve um pênalti que o Cristaldo cobrou de forma bizarra, né? Assim, um negócio horroroso, sabe? Acho que teve gol do Luizito, perfeito. Gol de 9, né? De senso de oportunidade, né? Achou aquele gol, mas foi do senso de oportunidade de um atacante como ele é e tal. E teve bola na trave e cobrança de falta do Luizito também. Se fizesse aquele gol também ia ser... Caiu a corneta dos colorados nesse sentido, né? Porque o Luizito tá fazendo gol fora da arena, né? Mas sim. O que se refere a resultado ficou devendo. Ficou devendo muito, né? E aí, Alexandre, a tua opinião, que eu sei que é um cara técnico, um cara que entende das estratégias, dos esquemas numéricos aí, o que tu achou? Não, falando em estratégia, eu acho que o Grêmio vai ter o Renato, né? Ele vai ter que começar a repensar, principalmente a escalação do Cristaldo nos jogos do Grêmio fora de casa. Existe esse tipo de jogador, né? Que fora de casa não dá para jogar porque não marca ninguém, né? Então o Grêmio tem 2 equilibradores de meio de campo ali, né? Para mim, os 2 que dão sustentação, o Villasante e o PP. O Villasante não jogou lá em Fortaleza, né? Então o Grêmio já entrou, digamos assim, com um eixo de sustentação vulnerável, né? E o Cristaldo muito mal, né? Não marca ninguém, né? Você não pode hoje no futebol se abdicar da marcação, né? Ainda mais ele que é um meio atacante, não é nenhum atacante. Então isso aí, eu penso que o Grêmio, se o Fortaleza tivesse com os titulares e focado no jogo, o Grêmio perderia o jogo. Mas o Fortaleza estava dando, digamos assim, uma de Inter aqui no Beira-Rio, né? Com time reserva e desfocado. Os jogadores não colocam o pé, eles têm medo de lesão. Fortaleza se encaminha para um primeiro título da sua história internacional, né? Então o Grêmio deu sorte nisso aí, mas eu penso que eu vou ter que precisa ser revista a escalação do Cristaldo, não querendo tirar os méritos do Soares, que evidentemente é um grande jogador e a gente tocava a flauta, mas ia chegar a hora que ele ia começar também a decidir fora da arena, que é um grande jogador, e sem tirar os méritos deles no gol, mas uma falha do goleiro. Hoje os goleiros, com o advento do futebol, está muito rápido, os atacantes chegam muito na cara do gol. Os goleiros hoje, os diferenciados, eles têm a técnica, né, de se projetar no chão e expandir o corpo, né? Fazer o X, né? Claro, o Fernando Miguel fica ereto e abre as pernas. Bom, o Fernando Miguel nós sabemos quem é, né? Um goleiro de qualificação. Mas isso não tira o mérito do gol do Soares. O gol do centroavante, isso aí. Mas muito mal o goleiro ali. E o ponto alto que eu vi nesse jogo do Grêmio foi a volta do Jeromel, né? Realmente um grande zagueiro. Né? Parece que não para, né? Parece que estava... Ele é aquele tipo de jogador que fica muito tempo parado e volta igual. Tava suspenso um jogo, parece. Tava suspenso um jogo só. Tem jogadores que quando ficam 30 dias sem jogar, voltam, custa engrenar, né? A encaixar. E o Jeromel volta como se estivesse jogando, né? Foi o ponto alto, realmente. Eu penso ser, talvez, se não o maior, dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Não, ainda é o Ayrton Pavilhão o maior zagueiro do Grêmio, mas o Jeromel se encaminha para isso. O Jeromel se encaminha para isso, sem dúvida alguma. Eu achava que era o Bressan. Não. Esse aí... O Bressan. Campeão da Libertadores, não é? Esse aí não.
Eu nem lembrava dele, porque pra que falar dele agora, né? O Alexandre acabou de falar do Jeromel como possibilidade de um dos maiores ídolos em matéria de zaga. Eu venho com o Bressan. E aí, Raul, como é que tu tá vendo a situação envolvendo o Grêmio? Uma coisa fora de casa, fora da arena, outra coisa é na casa do adversário. Se pegar o desempenho do Grêmio em matéria de gols, de ataque, resultado, tu vê um Grêmio com 30% de aproveitamento fora de casa e um Grêmio com 70% de aproveitamento na arena. Bom, eu vou dizer assim para vocês, assim, que eu saiba, que eu me recorde agora, assim, rapidamente, teve 2 jogos que o Grêmio deixou de ganhar por ter errado pênaltis, né? Acho que um foi do Luizito Soares, o outro foi o de ontem, né? Sim, isso Então, nessa aí temporada, né? Nessa temporada, né? Mas não, neste Campeonato Brasileiro. Então do aí Corinthians eles não tinham do que reclamar da mão do Corinthians, porque não ia fazer pênalti, não ia fazer o gol, então. Olha, eu não quis falar nada, Não ia mas fazer? eu tava assim, se é depender de um pênalti, eu acho assim, fizeram todo o escarcéu em cima do erro lá e tal. Se tivessem deixado o Grêmio cobrar o pênalti, talvez não resolvesse. Sabe, eu tava com essa impressão, com essa Não, dúvida. mas o Luan ia esgotar toda a raiva dele naquele pênalti ali. O Luan ia fazer o gol pode histórico, ser. cara. Bah. Ele ia fazer o gol histórico, cara. Ia fazer o gol histórico. Mas aí eu vejo assim, o Grêmio, ele tá deixando de chegar mais próximo ao título, tá? Por causa desses pequenos erros, né? Perde um pênalti, as conclusões são precipitadas, né? São errôneas, né? Eu vejo que o Grêmio tem uma grande... os 2 laterais, já foi citado aqui pelo Doda, né? Eu me lembro que quando o Reinaldo veio do São Paulo para o Grêmio, muita crítica em cima do guri. Pô, e esse cara eu queria no Inter, sabe? Esse cara, para mim, ele joga muita bola, tá? Então, assim, tá, e esse achado que tem uns lampejos assim do Renato que eu fico encantado com ele, né, cara? Como é que ele me consegue, assim, ou ele tem um staff muito bom, ou ele dá uma surgida e vai ver a gurizada jogar e pega os caras lá, né? Onde esses caras vêm, porque foi um achado, uma luva, né, para aquele lateral dele ali. E eu vejo assim que o Grêmio, cara, ele peca nesse sentido. Ele ganha em casa, ele faz o serviço de casa, né? Mas aí o tema de fora de casa ele não consegue fazer. Se o Grêmio tivesse vencido aí umas 2 ou 3 partidas nas quais ele deixou empatar ou perdeu até mesmo, sabe? Ele estaria ali colado com o Botafogo. Mas qual foi a última derrota do Grêmio fora de casa? Eu não lembro. Derrota? Oi? Bragantino. Bragantino? Bragantino, tá. Se tivesse empatado ali, ele estava encostado já. Eu digo assim, ó, eu destaco o jogo contra o Santos, o jogo contra o Vasco. Esses 2 é foda. Tá? E o jogo contra o Corinthians. Eu destaco esses 3 jogos. São 3 jogos que o Grêmio poderia ter ganho, sabe? O Grêmio poderia ter ganhado esses 3 jogos. O do Flamengo também. Porque o Grêmio produziu muito no jogo contra o Flamengo. Claro, no primeiro turno, sim. Produziu muito. Produziu bastante. Ali pelo menos um empate, ali pelo menos um ponto. Mas eu digo, esses 3 jogos, o Grêmio contra o Santos, o Grêmio abriu o placar. Contra o Corinthians também. Contra o Vasco, eu tava até achando que aquele jogo ia terminar 0-0, o Vasco conseguiu, né, marcou, mas porque o Vasco tava mais perto do gol do que o Grêmio. Porque é uma coisa assim, são jogos lamentáveis, assim, são 6 pontos aí, eu citei 6 pontos, né, e o Grêmio fez 1 ponto, perdeu 2, empatou 1, né? Então, e ainda perdeu 1 de virada, no caso do Santos. Então, esses jogos aí realmente poderiam ter feito com que o Grêmio chegasse à liderança. Não,
Ah, não, seriam 9 pontos. Eu falei 6, seriam 9 pontos. Se tivesse 9? ganho esses 3 jogos, seriam 9 pontos. O Então, Grêmio seria o líder do campeonato hoje. Porque o Grêmio tem pois é. uma diferença ali de 8 pontos pro Botafogo. O Botafogo tá empatando, né? Tá Ah, empatando. que tristeza. Putz. Eu vi que não ia terminar 1 a 0 esse Empatando jogo aí. com o Goiás. Goiás. Uma declaração rápida. 2014, Orlando Scarpelli, eu tive a oportunidade de ver a estreia do Jeromel no Grêmio. Tá? O Grêmio jogava contra o Atlético Paranaense, que foi um dos jogos, ou de 6 ou 10 jogos do Atlético Paranaense, que tinha que ser fora por causa de uma confusão que tinha dado lá em Curitiba. Na arena. E o Grêmio perdeu esse jogo de estreia, 1 a 0, tá? Com uma falha grotesca do Jeromel. Não foi gol contra? Grotesca. Hã? Não foi gol contra? Não entendi. Não foi gol contra? Não me recordo bem, Lembro tá? bem, mas eu sei que eu tenho Eu estava atrás do gol, eu fui na torcida do Grêmio, tá? E ali eu te digo assim, cara, se muitos daqueles soubessem quando e aonde estava nascendo um ídolo, jamais teriam falado alguma coisa naquele jogo em 2014. Bom, vamos se encaminhar para o recado final. Né? A gente já está se encaminhando para o final do episódio, então. Vamos falar sobre o jogo da Libertadores, mas concentrem o recado final também sobre Grenal. Qual é a expectativa sobre o Grenal? Né? Eu já dei o meu parecer aqui e vou repetir. Acho que vai ser um Grenal mais equilibrado que foi os 2 primeiros desse ano, que o Grêmio ganhou. Né? Principalmente o segundo, que o Grêmio, digamos, não jogou, não foi tão superior ao Inter, mas em termos de resultado, foi um resultado, né, bastante elástico, né? Poderia ter sido mais do que 3-1. Então, acredito que dessa vez não vai ser dessa forma. Acho que vai ser mais equilibrado, porque o Inter se reforçou, tem um treinador novo que faz a diferença, né? E só que o Grêmio tem a motivação envolvendo a situação do Inter no Brasileiro. E o Kudê, filho do Renato. Eu repito, o Kudê é filho do Renato. Se pegar o retrospecto aí, não sou eu que estou dizendo, são os números. Recado final, Duda. Tem que dar a riadinha, né? Mas tá certo, né? O nome do programa é esse, tá tudo certo, não tem problema nenhum. É bem complicado, né, pra gente analisar isso aí. Porque quarta-feira é um virar de chave ou não, a gente não sabe. Mas, sinceramente, falando do Grenal, pegando o Grenal, para mim o Inter tem obrigação. Óbvio, todo né, Inter Grêmio sempre tem obrigação no Grenal, a gente sabe isso aí. Mas o Inter tem muita obrigação por tudo que o Gustavo falou. Mudou a fotografia da Casa Mata, do próprio time titular mudou a fotografia, entraram, né, melhores jogadores. O time hoje parece estar mais bem treinado fisicamente e taticamente. Para mim o Inter tem obrigação de ganhar o Grenal. Dito isso, na Libertadores, quarta-feira vai ser a fórceps, vai ser tenso. E acredito sim que a gente vai se classificar, né? Como eu falei antes no palpite ali que o Raul pediu. É uma semana importante que eu acho que vai ficar marcada na história do torcedor. Talvez a virada de chave, no geral, que a gente tanto queria, tanto tempo aí, eu acho que é agora que vai acontecer. E confiança, a gente tem que confiar. Enquanto isso, a gente tem que beber para tentar, né, ficar um pouco mais tranquilo. E aí, Raul, recado final. Meu recado final, acho que o Grenal ele tem a passagem pelo Fluminense quarta-feira. Se o Inter classifica, tá, vai de sangue doce, pode até perder, porque está no Réveillon ainda, está na festa, sabe? Então, assim, acho que a torcida colorada, claro, vai querer ganhar também, aproveitar o embalo e querer ganhar, mas se perder também está de sangue doce. Se perder a classificação, né, para decidir o título da Libertadores, aí será uma outra catástrofe e eu vejo assim que será um jogo monótono, sabe? E é tudo assim, o Grêmio tendo o Renato de um lado e o filho dele do outro, cara, o Grêmio vem para atropelar. Esse é o meu recado final.
Lembrando que o Raul tá muito otimista, acredita na classificação do Inter para a final da Libertadores. Recado final, Thiago. Ficou bom demais essa, cara. Não, depois dessa aí. Não, me faltava até palavras. Mas o meu recado final, pro Grenal, eu só peço que o Grêmio lembre que vai estar jogando em casa, né? Então, aquele jogo, jogando em casa, aquele bonitinho, então, aquele desempenho todo que a gente joga em casa, né? No salão de E festa. uma frase só. Diniz, nunca te pedi nada, Diniz. Por favor, nunca te pedi nada. Não tá Sim. passando Wi-Fi, não tá passando Wi-Fi. Não arrisca, Diniz, não arrisca. Não arrisca, Diniz. Alexandre, tem recado final. Recado final para a torcida do Internacional. Bem. O Inter aí se encaminhando para os seus 115 anos de história, se encaminha ou tem a possibilidade de ir para uma quarta final de Libertadores. Vejam como isso é difícil. Um clube com 115 anos de história, com a possibilidade de passar para uma quarta final de Libertadores. Sabe-se lá quando isso vai acontecer, se é que um dia irá acontecer novamente. Podemos não termos mais essa possibilidade. É muito difícil chegar. Então a torcida do Internacional tem que apoiar do primeiro ao 90º minuto, do primeiro ao último pênalti. Não sei como, mas vai ter que dar, mas tem que apoiar. O apoio, ele para aumentar o dos jogadores é muito importante, né? E ele vai lá para a ponta da chuteira e vai ser a diferença. O jogo é igual e a nossa diferença aqui vai ter que ser a torcida. Então o meu recado final é para a torcida do Inter, vamos apoiar o clube do primeiro ao último momento. Temos a possibilidade de ir para uma quarta final da Libertadores numa história de um clube de 115 anos, né? Quanto ao Grenal, eu confesso que eu não consigo pensar ainda no Grenal, mas o Grenal tem algumas coisas assim, ó, é o último Grenal da gestão Barcelos. Isso por si só já denota toda uma mobilização que vai ter no Internacional, independente do resultado de quarta-feira, né? Penso que o Inter passando, quem tiver apto vai para o Grenal. Né? Acho que vai ser determinação presidencial, né? É o último Grenal dessa gestão e vai ser encarado como um jogo importante. E o Inter precisa somar no brasileiro, né? O Inter precisa somar pontos no brasileiro, não pode deixar de somar. Então o Grenal também vai ser importante. Mas quarta-feira é o dia da torcida do Internacional. Fazer a diferença. É isso aí, ficamos por aqui. Encerramos mais um episódio importante, numa semana Grenal, com um jogo decisivo pro Inter na Libertadores. E é isso, olha, gremistas, temos uma motivação maior, a situação deles no brasileiro não é boa. Empurrar eles pro Z4 é a motivação para ganhar esse Grenal. Até o próximo episódio, pessoal, até mais.